Livro de Isaías, capítulo 59. Esse versículo que o pastor Adilson falou aqui, se você tiver paciência, você que é um leitor compreendedor da Bíblia, se for devagar, você vai ver o porquê aquele homem ficou assustado de quando ele pediu e o povo trouxe muito. Esse homem aí, Deus acrescentou na vida dele 15 anos de vida. Aí ele pegou firme com o povo. Porque nos primeiros, na época que foi rei, ele deu mole. Foi reinando, achando que estava tudo bem, e o povo foi caindo na miséria, e ele na apostasia, e esqueceu do povo, e a Bíblia diz que aí o Senhor deu um checkmate nele. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Isaías, capítulo 59, essa daí é o que eu uso, é essa daí, beleza. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Encolhe a mão aí, irmão. Encolhe a mão. Deixa eu ver. Encolhe a mão. Isso, tem gente que só fez assim. Não, você fechou a mão. Isso daí é avareza, né? E assim já é ser ávido. São duas coisas diferentes. Para a nossa tradução fica mais fácil. Mas encolhe a mão aí, deixa eu ver. Encolhe a mão aí. Isso. Isso daqui é bracinho de jacaré, irmão. Já viu? Bracinho de dinossauro. Isso. Só as unhinhas para fora. Encolheu. Vamos lá. Eis que o Senhor não está encolhida as suas mãos, para que não possa salvar, nem surdo o ouvido, para não poder ouvir. Senhor, fala conosco, dá-nos a tua bênção, ministra sobre nós o teu Espírito, e queremos ser abençoados por ti. Que a tua graça, Senhor, seja sobre nós, e que possamos, Senhor, sentir o mover do teu santo e bendito Espírito, é o que nós te pedimos. Amém e amém. Irmãos, falta uma semana só, é isso que eu estou, pela minha matemática, falta uma semana, né, para o acampamento, é semana que vem já, né? Já está tudo pronto, inclusive eu estou lançando hoje aqui, uma das camisas que nós vamos usar no acampamento. Na costa está aqui, o tema é esse, eu nem sei se dá para ver, e eu estou fazendo aí, me colocaram como um garoto propaganda, de garoto não tem nada, mas é essa, o que foi, pastor Adilson? Vocês não vão querer saber o que ele falou. Ah lá, ele está rindo, vocês não vão querer saber. Isso não, eu me recuso. Eu me recuso, mas amanhã tem retorno. Tá bom, filho? Tá bom. Vamos lá. Olha que coisa bacana, o profeta messiânico, ele vai falar que as promessas do Senhor não eram em vão. E ele vem no capítulo 58, falando que o Senhor, a promessa do Senhor, saiu sim para cumprir. Deus, quando prometeu para o povo de Israel, a Bíblia diz que Deus não brincou, Deus não joga palavras fora. A Bíblia diz que Deus prometeu e a palavra dele não foi em vão. A Bíblia diz que o Senhor chamou aquele povo e a palavra do Senhor descreve que Deus direcionou o caminho.
E ao direcionar o caminho, Deus disse: olha, veja prudentemente onde vocês estão andando aí, porque eu tenho para vocês um caminho de deleite. E isso eu prometi, é promessa que eu fiz para os vossos pais, e também renovo essas mesmas promessas para vocês. Vocês serão fartos, prósperos, mas cuidai para que adorai ao Senhor no seu templo, todo sábado. Quando ele falava no sábado, ele estava falando para nós hoje. Paulo descreve que era o dia de domingo. E para eles, para os judeus, até hoje é o dia sabático. Para nós, é o primeiro dia da semana. É o princípio que nós damos a Deus. Nós damos a primícia para Deus. Por isso, vem a condição de domingo. E aí Deus vai falar, dizendo, olha, tenha interesse pelas coisas santas de Deus. Em outras palavras, o povo perdeu o interesse pelas coisas santas. E quando a Bíblia fala de coisa santa, irmão, nós estamos falando daquilo que é preparado, daquilo que é diferenciado de Deus para com a nossa vida. O Senhor nos chama de santos. A Bíblia diz que todo aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro e aceita Cristo como Senhor e Salvador, ele recebe então uma promessa chamada santo. O que é os santos de Cristo? Santos de Cristo é quando a Bíblia fala sobre a noiva de Cristo ou o corpo de Cristo de uma maneira peculiar, particular. Então, quando fala, olha, eis aí o povo de Deus, quando fala assim, eis aí a nação santa, eleita, para morar nas regiões celestiais. Quando fala nação, ele está englobando todo mundo, a igreja que é desde os primórdios que adoraram ao Senhor até os dias de hoje. Pois bem, quando se fala na condição santo, só vai falar depois da morte do Senhor. Antigamente, santo, se você vai ver bastante no livro de Isaías, vai falar que santo é somente, ou era somente, o anjo do Senhor. E aí, no Antigo Testamento, você vai ver santo com um S maiúsculo, que está falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Está falando sobre a obra eternal do Cristo. Aquele que viria, isso é chamado ação messiânica, aquele que teria o poder para derrubar toda a força do mal, perdoar os pecados e redimir o povo das suas falhas. Bom, pois bem, quando veio Jesus, morreu na cruz do Calvário, e ele nos comprou para Deus com o seu sangue, dali para frente a Bíblia diz que nós nos tornamos eleitos de Deus. Fomos eleitos de Deus. E aí tem todo um processo de eleito, que eu não quero entrar nessa condição. Pastor, começa lá do início e vem explicando para mim o porquê nós somos eleitos. Não é o que nós vamos falar hoje. Nós só vamos falar o resultado. O resultado desse eleito é chamado de santo. Ao santo que está na igreja, ao anjo da igreja, está falando sobre os santos, em letra minúscula, que sou eu e você. Pois bem, aí a palavra do Senhor descreve que esse santo é o movimento que temos, e Deus nos convida para nós conhecermos a sua palavra, conhecermos a Deus, permitirmos com que o Espírito Santo toque na nossa vida, nos direcione e nos faça de bem-aventurado. Quando isso acontece, a Bíblia vai falar que você está se santificando. Quando eu era garoto, falava assim, olha, eu vou entrar num processo de santificação. E se convida, e entrava no movimento que era jejum. O jejum é um dos movimentos de santificação.
O jejum não é santificação. O jejum é um dos momentos. O jejum, ele tem um propósito, um desígnio, e ele tem um porquê. Agora, a santificação não precisa ser só o jejum. Aí tem outras e várias coisas que a Bíblia vai dizer que você vai adentrar no movimento da santificação. Vou dar um exemplo que Jesus falou. Jesus falou: santificai-vos na minha palavra, porque a minha palavra é a verdade. O que ele estava dizendo? Se você conhecer a Escritura, você vai agora introduzindo ela dentro de você, e você vai fazer com que isso vire um reflexo. Esse processo de conhecer ao Senhor e continuar a conhecer, é isso que diz o livro de Oséias: conheçamos ao Senhor e continuamos a prosseguir a conhecê-lo, é porque nós, seres humanos, nós somos ouvintes esquecidos. Mesmo que a Bíblia fala e o Espírito Santo diga: olha, você nunca seja ouvinte esquecido da palavra do Senhor, e nem erre o propósito. O povo de Israel estava nessa situação. Erraram o propósito, erraram o interesse, e a Bíblia diz que o Senhor vai chamar eles de novo para o dia santo, que nesse movimento era sabático. O dia santo para nós, que é o dia que nós separamos, descansamos e não trabalhamos, é o domingo. Aí se você perguntasse, se fosse uma quarta-feira, pastor, para mim tanto faz. É o dia que você para, descansa a sua mente, descansa a sua alma e se prepara para adorar a Deus. Isso daí é o mandado bíblico, isso daí está dentro dos mandamentos. Não adianta a pessoa trabalhar 7 dias por semana, no caso agora fevereiro, 28 dias no mês, não tem o que fazer. Isso daí é perder tempo, irmão. Isso daí, segundo o livro de Provérbios, é buscar e tentar prosperar, adquirir coisa de mão em mão. Vai na garra, vai na força e vai tentar ajuntar de mão em mão, mas vai virar água. É que nem apalpar água. Põe a mão aí, fechou a mão, elas vai esvaziar aí a palma da mão e você não vai ver o resultado. E ele vai continuando, falando sobre todas as promessas e diz assim: interessante, eu vos chamei para que vocês fossem eleito por Deus, para que vocês fossem honrados e dignos diante do Senhor. Dignidade você adquire espiritualmente. Digno é o Senhor de todo louvor, de toda honra e toda glória e poder. Digno é o Senhor. Dignidade. Ele é, quando eu falo dignidade, eu estou falando, Ele é merecedor de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de todo poder. Essa daí é uma característica que o Senhor tem. Ele é digno. Digno é o Senhor para todos sempre e sempre, amém. Estou citando alguns versículos. O Senhor é digno de todo poder, de toda honra e de toda glória. Quando fala poder, ele está dizendo, ó, ele conquistou isso e faz parte do caráter dele, e ele se tornou digno para o negócio. Ele lutou as milícias dele, as batalhas dele, quando estava aqui na forma de carne, e se sentiu, e ele não foi indigno, pelo contrário, ele foi digno, alcançou a promessa, venceu, entregou o seu espírito para Deus na cruz do Calvário, desfaleceu e morreu. Mas a Bíblia diz que isso ele fez por mim e por você, mas a palavra diz que morto ele não ficou, e ele ressuscitou ao terceiro dia, com poder e grande glória, e ali foi declarado que o Senhor venceu as forças das trevas, e ele continua sendo digno
até o dia de hoje, e por isso podemos levantar a mão e glorificar o nome do Senhor, independente da situação o qual nós estamos enfrentando. O Senhor é digno. As coisas fora, as coisas ao nosso derredor, não pode tirar aquilo que Deus é. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é magnífico, e Deus não deixa de ser Deus, e Ele não está preocupado em provar para você que Ele é Deus. Por isso que não adianta ter piti com Jesus, por isso que não adianta fazer jogo emocional com Jesus, por isso que não adianta fazer picuinha com Jesus, não adianta entrar num estágio de usar de histeria para com Cristo, né? Senhor, fazer pouco, não, entrou nisso daí, você já está sendo vencido. A carne está te enganando, a mente está te enganando, não adianta apelar para Deus. Deus não é Deus que suborna e nem se deixa subornar. Quando eu estou falando disso, é de bênçãos espirituais. Deus é justo, e tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, e aonde ele plantar, ele vai colher, e o que ele plantar, a semente que ele plantar, ele vai colher. Não adianta plantar semente de laranja e querer colher abacaxi. Não adianta você plantar chuchu e querer colher melancia. São sementes diferentes. Pois bem, quando ele vai falar da dignidade, ele vai dizer assim, ó: eu tenho na dignidade toda a honra e todo o poder, e honra e graça seja dado ao meu nome, e eu vos caminharei através do meu chamado, e vocês prosperarão, porque a minha palavra não é vã. Então o povo de Israel tinha perdido a dignidade para com Deus, perdido o temor. E quando perde o temor, irmão, é mais ou menos assim: está valendo tudo. Está valendo tudo. Aí o processo da santificação, ele vai se afastando, porque a pessoa se afasta da palavra, se afasta do Espírito Santo, se afasta da congregação, e a coisa começa a ir longe. É por isso que nós estamos vivendo uma bagunça aí dentro do cristianismo, para não falar dentro do evangelho. Então ele vai prometendo, ele diz assim, ó: eu vos prometi, vocês vão se deleitar, vocês vão ser abençoados, vocês não vão ser escravizados, e a herança que eu prometi aos vossos pais, e diante de Jacó, vai à vossa frente, porque a boca do Senhor o disse. Se Deus disse, o que Ele prometeu, está prometido. Tem muita gente falando coisa que Deus disse, que nunca disse. Não tem nada a ver. E aí ele começa no versículo que para nós interessa. Ele diz: eu vos chamei, e vou a vos abençoar, porque eu disse. E ele agora vai falar o que ele está dizendo. Ele está dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Eis que a mão do Senhor não está mirrada. Eis que a mão do Senhor, se não está encolhida, se ela não está mirrada, ela está o quê? Estendida sobre a tua vida. Quem crê nessa promessa, diga amém. Para mim e para você, Deus não encolhe a mão. Para mim e para você, Deus não encolhe as mãos poderosas dele. A mão dele está estendida, não está encolhida, mas estendida para prosperar, para curar, para libertar, para trazer renovo, para te fortificar. A palavra dele tem toda a força e o poder. Se nós
e também estendemos as mãos para com Deus, Deus corresponde também a mim e a você com as mãos estendidas, para que o poder da adoração se transforme em bênção e vitória na minha vida e na tua vida. Agora eu vou dar um pulinho mais um pouquinho perto. A palavra adoração é quando o dono estende a mão. Da onde vem a palavra adoração? O dono estende a mão. Você vê aí, até hoje você vai ver aí, onde tiver mendigo tem cachorro. Pode procurar. Pode esperar. Aonde tiver ligeira, aonde tiver lá um ligeira, um mendigo, pode esperar que vai ter um cachorro. E tem um porquê disso daí lá no livro de Gênesis. Você pode esperar que tem um cão. Hã? E ainda é perigoso dizer que é o melhor amigo do cão. Não estou falando pet. Senão, mas aí, tem gente que fala assim, eu prefiro um cão do que um ser humano. Mas é lógico, filho. É lógico. Você fala com o cão, briga com o cão, e ele não vai te responder. Ele vai ser e pegar o instinto dele, e você vai modelar o instinto dele. E você não vai querer saber como é essa modelação. Olha, dá um cachorro bem, dá ele mais ou menos com 4 meses, e o dono não vai ver, porque senão ele não aguenta. E aí entra algo que é chamado behaviorismo radical. E aí você adestra. Se adestra, tem animal que é mais difícil de ser adestrado. Se adestra cavalo, se adestra cachorro, se adestra gato. Apesar que gato ele é rebelde, né? Quando o crente está passando por luta, até o gato some. O gato some, vai para a gandaia, fica lá uns par de dias. Quando você acha que ele nunca mais vai voltar, ele aparece. Ele aparece. Parece, quando ele aparecer, se for macho, você pode cantar Pai Abraão para ele. Porque ele fez filho por aí que só Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa. Se adestra Skinner, se adestra pulga, vai adestramento. Vai fazer um adestramento. Quando eu fazia faculdade, isso lá na época que podia. Toda a ciência era feita com animais. Com animais. Teste com animais. Depois entrou esse movimento em defesa dos animais. Hoje, já não é feito mais com os animais. Hoje, a cobaia é eu e você, ser humano. Aí usa o antídoto em mim e em você, aí já era. Dá alto e reverso, e você nem sabe que está sendo cobaia dos outros. Naquela época não podia usar ser humano. Não, primeiro os animais. Cada animal tinha lá a sua área dentro do organismo que se estudar. Isso daí, lá eu estou falando lá para o começo do ano 2000. Era por animal. E quando eu fazia faculdade, eu escolhi essa área da biologia, a classe tinha só moça, e uma moça junto comigo. E tinha um Skinner, era um Skinner para 2 pessoas. Bom, que era rato, aquele rato branco dos olhos. Bom, e ela pegava o animal lá, porque assim não, eu não era. E ela fazia carinho, ela pegou carinho pelo bichinho. Pegou carinho. Aí eu falava para ela assim, daqui esse ser humano. Eu jogava aqui, tá? Ela falou assim, você vai prender ele aqui, prendia as patinhas, às vezes por cima, às vezes deixava embaixo, que é para estudar alguns órgãos. Ciência. Aí ela falou assim, eu não quero nem ver. Eu falei assim, não precisa ver, eu já vou deixar a coisa preparada aqui, vira para lá. Ai, tadinho dele.
Ele falou, não tem problema, está sedado. Está sedado, não vamos deixar ele morrer. Só que depois de muito trabalho, etc., e abre, costura, e coloca os antídotos, aí a gente ia para o teste. E o teste era o labirinto. Você já viu aquele labirinto que saía do jornal, ou alguma coisa assim, e tinha que sair lá do outro lado? Quem lembra do labirinto e sabe do que eu estou falando? Se olhando assim, na ação pariedal, se você ver de cima para baixo, você vai ver ali o labirinto. Aí nós fizemos, e eu não gosto de coisa pequena, nós fizemos um labirinto grandão e colocamos ali várias dificuldades. Várias dificuldades. Então, o rato tinha que... O Skinner pulava a bola, ele virava o quadrado, ele contava para abrir a porteira, a gente não, o nosso número é 10, aí ele tinha que ele sofria, 2 ele sofria, 3 ele sofria, até chegar no 10, aí abria. Aí aquilo ia virando instintivo dele, ia virando instinto. Quando a gente estava na metade da pesquisa, o bichinho viciou. Ele viciou porque eu coloquei de um lado um quadrado, um triângulo, e do outro lado eu coloquei a bola. Como a bola era mais fácil, ele de jeito nenhum queria agora o triângulo, porque ele tinha que virar o triângulo. E ele viciou, não teve mais jeito. Tivemos que dar fim na cobaia. Aí ele falou assim, a moça falou assim, você vai fazer isso? Ô Anderson, você vai fazer isso daí? Eu falei, já estou fazendo. Nós perdemos aí quase 3 meses de trabalho aí, nós temos que correr atrás, pega uma nova cobaia aí, vamos forçar o negócio. E aí tem que começar de novo. Irmão, nós não somos cobaia de Deus. Não, nós não somos. Deus não vem tentação sobre o homem, o qual ele não possa suportar. Mas junto da tentação, porque a tentação é humana, o Senhor dá o escape. O Senhor dá o escape. Aqui ele está falando, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Se não está encolhida, o Senhor está com as mãos preparadas para te abençoar. E diz que não está encolhida para que não possa salvar. Em outras palavras, se a mão de Deus está estendida, Ele quer, é da vontade dEle, é do querer dEle, é da graça, é do caráter dEle, abençoar, salvar, restaurar, tirar você do amaranhado das coisas, tirar você do problema, da dificuldade econômica. A mão dele está estendida e tem um porquê, é para abençoar, salvar, restaurar e te honrar, para te dar vitória. Tem um porquê. Então não é um teste para ver se vai dar certo, é o contrário. Ele estende a mão porque vai dar certo. Ele estende a mão porque você vai chegar no propósito. Você vai ser aquilo que Deus te chamou e te designou, você vai alcançar em nome de Jesus. E a pergunta, pastor, eu estou aqui na igreja e eu quero ver aqui como que é. Pois bem, se a adoração é a mão de Deus estendida, e nós, como dependente de Deus, nós podemos tomar a decisão ou não, é conforme a necessidade. A Bíblia diz que a adoração é quando o dono levanta, põe a palma da mão lá embaixo, e o cachorro vem comer a migalha na mão. É por isso que aquela mulher, Cirofenícia de nação, chegou para Jesus e disse, olha, eu estou acostumado a comer das migalhas que caem da mesa do pão dos filhos. Olha só, quando ela diz assim, ela diz, eu sei, Senhor, eu sei. Esses que estão te adorando,
o princípio eles começaram a comer na palma da mão, mas o Senhor elevou eles de uma maneira tal que colocou eles em um banquete. Deixa eu falar de novo. Deus tem um banquete de vitória e de graça para você. Deus não tem migalhas para você. Deus, quando multiplicou os pães e os peixes, não foi na base da migalha, do farelo. Foram se cortando e ali foi se multiplicando. Não foi que ele deixou no cesto, quando deixou no cesto a coisa foi indo. Não, irmão, Deus não faz nada escondido, mas Ele consegue te surpreender nos momentos mais difíceis da vida, porque nós não conseguimos enxergar, às vezes por causa das lutas e aflições, escape, mas o Senhor tem um escape para mim e para você. A mão dele está estendida para abençoar, salvar, restaurar. E a pergunta que o pastor poderia fazer se tivesse argumentando com algum ser humano, filósofo, eu perguntaria ao contrário. Eu perguntaria: Deus está com a mão estendida. A pergunta é: e nós, seres humanos, estamos com a mão estendida para glorificar o nome de Jesus? Estamos com a mão estendida para tomar posse do milagre de Deus? Estamos com a mão estendida para enfrentar a adversidade e abrir caminho aonde não existe caminho, chegar perto aonde você nunca chegaria e ter a coragem de estender as mãos entre a multidão e tocar no bordel, e tocar agora na franja do vestido de Jesus, e ali ser curado, que nem aquela mulher que estava com hemorragia há 18 anos. Você tem essa coragem? Porque a parte de Deus Ele faz. Deus não está brincando de abrir a mão e fechar a mão. Deus não está brincando para definir a sorte de ninguém. Eu lembro quando eu era criança, tinha algumas coisas, e eu não me lembro por quê, mas às vezes pegava-se uma pedra, ou alguma coisa, colocava atrás, você colocava a mão e cruzava assim, para ver aonde estava a pedra. Se tivesse vazia, você se lascou. Se tivesse a pedra na mão, você estava aprovado. Para mim isso daqui é uma... Desculpe, mas lá dentro eu pensava assim: será que não é macumba? Porque esse negócio de sorte aí, olha Deus falando, você está jogando, viu? Na internet, na bet, só está aqui, ó. Você para com isso daí, que isso daí não vai dar boa coisa não. Viu? Tem gente que aqui, ele conviveu e estava na jogatina mesmo, e foi perdendo tudo. Você ganha uma vez, mas perde 50. E para recuperar o perdido, o diabo põe na cabeça que você tem que jogar mais. É assim que funciona. É uma escravidão. É uma escravidão. Aí a palavra do Senhor descreve que o Senhor ele não vai lançar sorte. Não tem sorte. É promessa. É a palavra de Deus que não volta em vão. Aquilo que Deus prometeu, Ele quer fazer. Agora a pergunta é: nós temos coragem de estender as mãos para Jesus? Jesus estende a mão para nós. E nós estenderemos a mão para Jesus? Como Pedro fez. Na hora da agonia, quando ele começou a afundar, e estava desafiando a lei da gravidade, igual o seu Jesus. E ele chegando perto de Jesus, o vento soprou mais forte. A Bíblia diz que a onda se agitaram com mais potência. À medida que você vai se achegando a Deus, parece que o inimigo vai usando a situação para que você fique temeroso. E a Bíblia diz: e temendo Pedro, o vento e a tempestade,
sentindo o vento forte e a tempestade, ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Mas estava ali aquele que tem todo o poder, honra e glória. E ele estava mais perto de Jesus do que perto do barco, porque ele estende a mão e começa a pedir: Senhor, socorre-me, socorre-me e não me deixe padecer. E o Senhor, ele agora estende a mão, levanta Pedro e ainda por cima dá um abraço e leva para o barco. E por isso que nós temos que, nesta noite, estender as mãos para Jesus. Quando eu falo estender a mão para Jesus, quando a gente sai da nossa casa, nós temos que fazer o melhor. Nós temos que fazer o melhor. Pastor, eu nunca vi pastor que, desculpe a expressão, para mim não cabe na cabeça pastor que não gosta de ser humano. Não, eu sou pastor, Deus me chamou, mas eu não gosto de ser humano, não gosto de contato. Pastor Adilson, tadinho, está com diarreia. Pode ir. Pode ir. Me vinguei, eu falei para você que até amanhã eu me vingava. Eu tinha certeza. Uma hora ou outra ia dar mole. E eu não perco nada. Vamos lá. E aí ele vai dizendo, para salvar, e ele continua, nem surdo para ouvir. Ele não está surdo para não ter poder para ouvir. O que Deus está fazendo aqui? Ele está fazendo um movimento que é assim: vamos nos restaurar, gente? Então, está na hora de orar, clamor. Orar, clamar. Aquele que não ora, igreja que ora pouco, vence pouco. Crente que ora pouco, vence pouco. Crente que orar, perdeu-se o hábito de orar. Perdeu-se o hábito de buscar a Deus. Perdeu-se o hábito de revestir-se na armadura espiritual, sabendo que a nossa batalha Ele ficou com vergonha, irmão. Ele está voltando. Está voltando. Foi rápido essa daí. Só para atrapalhar o culto. Mas, veja bem, o Senhor, Ele está dizendo que está fazendo um convite. Eu estendo a mão para você, você estende a mão para mim, mas a minha parte é ouvir o que você pede, o que você ora, e a sua parte é descansar em mim, porque eu vou direcionar, estou ouvindo a vossa oração e vou responder. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei. Essa segunda parte já dá uma pregação linda se percorrer a Bíblia. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Só esse versículo. Quer ver uma coisa? Maria. Se fosse para a gente pregar aqui num congresso, eu começaria de Gênesis e ia até o livro de Apocalipse. Maria, ela é visitada pelo anjo Gabriel, o anjo Gabriel a sauda, e ela fica meio cabreira com a saudação, porque o anjo diz, salve a agraciada. Esse nome não podia fazer, esse nome não se usava. Salve a agraciada. Você é bendita entre as mulheres. Quando fala que era bendita entre as mulheres, estava dizendo assim, eu quebro agora todo o jugo, porque o hábito aqui é que mulher não tem valor. Mulher aqui é só para reproduzir. Mulher aqui é só para ter filho homem. Mulher aqui, essa era a condição. Não vou ficar indo muito longe que vocês assustam. Mulher aqui é produto de reprodução. Para nada vale. Hoje a gente faz todo um movimento, uma cultura assim, romântica,
Mas a verdade era essa. Salve agraciada, Deus é contigo. E você vai ter um varão. Você vai se achar grávida. Vai se achar. Vai se sentir. Está vendo como que é a bênção? Vai se achar. Quando nós temos comunhão com Deus, a gente se acha na vida. Quando a gente tem comunhão com Deus, quando Deus fala, a gente se acha. A gente se encontra. Nos encontramos aonde? Lá no requisto, aonde está tendo o atrito do problema. Deus desperta o meu espírito e o teu espírito, para que possamos sentir, para que possamos ser sensibilizados, abrir a alma e o coração, para que a palavra de Deus se cumpra na minha vida e na tua vida, aleluia. Ele está dizendo, eu ouvi a tua oração, e a oração dela não é para ficar grávida, a oração dela era para ser liberta do povo que dominava aquela época, que era o povo romano. Era uma opressão. Se você começar a ler no livro de Lucas, você vai ver uma hierarquia, 4 hierarquias, e aí, na quarta, na quinta você vai achar os judeus. Os judeus eram a escória da rapaziada. Mas ali, Deus tinha uma promessa. Promessa de muitos e muitos anos. E aí o Senhor promete para ela se acha, e o anjo diz, você vai se achar grávida. Ela diz assim, que conversa é essa? Eu não conheço varão, como eu posso me achar grávida? Aí o Espírito explica, Gabriel explica, o Espírito Santo há de se apoderar dentro de ti, e tocar dentro das suas entranhas, dentro do seu ser, e ali você vai ter um contato, e ali você vai experimentar o mover de Deus na tua vida, e quando isso acontecer, saiba vós que não é obra humana, mas é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vai mover, e quando ele move, algo novo está para acontecer. Quando ele move, ele age em gerações. Quando ele move, é porque ele não esqueceu da oração. Quando ele move, é porque estão pedindo alguma coisa, e Deus não dará só aquilo que você está pedindo, porque ele não é surdo. Ele nos surpreende e vai dar coisas além, muito além, muito além, porque o nome dele é excelso, poderoso, e ele se sentaria no trono de Davi, seu pai. E no original grego diz assim, e ele, o seu nome será grande. É outro movimento. Porque existia um monte de Jesus, é que nem o nome hoje. Hoje tem bastante nome composto. É ano não sei o que, ano não sei o que, ano não sei o que, o ano não sei o que. É bastante Ana. E naquela época era bastante Jesus também. Estava todo mundo Jesus. Dificilmente você ia achar fala um nome difícil. Eu ouvi sábado um nome difícil. Como que é? Era o nome do moço de sábado? Riquelme. Riquelme. Não era Riquelme, não. Jesus não veio com o nome para entortar a boca. Riquelme. Não, Jesus era do povão. Jesus era do povão. Por isso foi... E darás o nome dele de Jesus, e ele será adorado, ele será altíssimo, e ele vai se assentar no trono de Davi. E aí quando ele começa todas essas coisas, falando todas essas palavras, ela vai guardando tudo aquilo no coração, e por final, quando o anjo está indo embora, ela diz assim, e o que eu tenho que fazer? Para que isso aconteça, ela estende as mãos,
E o Espírito Santo diz: o que está acontecendo não é a obra do homem, é a obra divina. Você precisa aceitar. E ela falou: eis aqui a tua serva. Ela estendeu as mãos, espiritualmente dizendo: faz de mim o teu querer. E aí vem o Senhor com a resposta: porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Terminamos. É o Deus do impossível. É o Deus do impossível. Quem crê nisso, diga amém. Eu não conheço cristão que nunca tenha passado, cristão verdadeiro, que nunca teve passado pelo vale e nunca morreu sem experimentar da honra que Deus dá. Não, eu não conheço. Eu só vivi essa vida. Não há vale para sempre. No vale Deus sustenta e na montanha Deus sustenta. A Bíblia diz que Deus é Deus no vale e é Deus também da montanha. E aí compete eu e a você saber em que local nós queremos ficar. Se coloque em pé, porque vamos fazer a oração da fé. O pastor Adilson está dando um sinal lá, não sei o que é. Para acender a luz. Eu tenho aqui, pastor Adilson. É que eu não gosto de mexer. Não, eu desliguei o meu sinal para não tocar. Quem que está com... o Coimbra. Tá. Nós vamos fazer a oração da fé. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ouvir o seu clamor. Deus quer ouvir aquilo que você está passando. Mas Ele não sabe? Sabe sim. Sabe. Mas parece que então que não está me ouvindo. Não. Ele está ouvindo sim. Ele é poderoso. Oremos no nome de Jesus. Vamos fazer a oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, visita, Senhor, os teus filhos aqui nesta noite. Pai querido, nós queremos pedir a tua graça, a tua vitória. Pai querido, que o Senhor venha mover poderosamente, estendendo as tuas mãos sobre nós, Senhor, curando, Senhor, os enfermos, meu Pai. Toca no doente, toca no enfermo, naquele que está se recuperando, meu Deus, de um tratamento. Visita, meu Pai, toca desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Toca na cabeça, no cérebro, Senhor. Toca, meu Deus, nos olhos, toca nos ouvidos, nas narinas, nas vias respiratórias. Toca na boca, Senhor, no esôfago, no estômago, no intestino. Passa por todo o aparelho digestivo, em nome de Jesus, ó Pai. Onde houver, Senhor, uma atuação maligna de um espírito que traz enfermidade, que esse mal saia agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, toca nos rins, toca no fígado, meu Deus, toca no baço, toca no pâncreas, na vesícula. Espírito Santo de Deus, vai curando, meu Pai, agora, de todo mal, em nome de Jesus. Todo problema renal, todo problema, Senhor, na vesícula, todo mal, que saia agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, visita, Senhor, toca no coração, meu Deus, toca nas artérias, Senhor, do coração, toca no sangue, aonde, meu Pai, houver alguém com uma enfermidade, Senhor, em um desses órgãos, que esse mal caia por terra agora, e no nome de Jesus aconteça o milagre e a cura. Pai, toca, Senhor, nos ossos, toca, meu Pai, no nome de Jesus, na coluna, nos nervos, das juntas, em nome de Jesus. Toca, meu Deus, no fígado, toca, meu Deus, no útero, no ovário, das trompas, em nome de Jesus. Visita, meu Pai, libera o poder para curar, para libertar, para fazer o milagre. Espírito Santo, aquele que está, meu Pai, angustiado, agoniado, meu Pai, que o Senhor visite, em nome de Jesus, que o Senhor lhe dê a paz, e todo mal que perturba a mente, todo mal que perturba os pensamentos e sentimentos, a alma está afligida,
agora, em nome de Jesus, eu ordeno agora que esse demônio que traz a tristeza, a depressão, que traz essa angústia no peito, que saia agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, aquele que não dorme à noite, aquele que ouve vozes, aquele que vê vultos, aquele que está perturbado, meu Pai, e a sua vida está, meu Deus, agora totalmente embaralhada, embaraçada, em nome de Jesus, coloque as tuas mãos, Senhor, vai dando direção, vai dando vitória a esta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, em nome de Jesus, toque na casa, toque na família, no esposo, na esposa, nos filhos, em cada cômodo da casa. Eu repreendo, meu Deus, todo demônio que vem, Senhor, agindo geração após geração, que vem destruindo, prendendo, travando, escravizando gerações, ó Pai, em nome de Jesus, que esse demônio caia por terra, em nome de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aquele que é vítima de obra, de macumbaria, de feitiçaria, feita na Mata Virgem, na cachoeira, na encruzilhada, no terreiro e no cemitério, nós repreendemos e declaramos a Deus a libertação. Quebra essa maldição, meu Pai, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, dos vícios da maconha, da cocaína, do crack, em nome de Jesus. Faz um milagre, liberta esta vida da bebida, do cigarro, de todo tipo de droga, em nome de Jesus. Liberta, meu Pai. Espírito Santo, aquele que está nesta noite, meu Deus, pedindo uma porta de emprego, pedindo, meu Pai, um trabalho, que o Senhor, meu Deus, abra essa porta e o demônio devorador caia por terra. Todos os males que travam, que prendem nas coisas que estão na justiça, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Eu quero orar por você, que nessa oração sentiu arrepio, calafrio, atordoação, sensação de queda, está passando mal, ânsia de vômito, você que tem passado por uma batalha intransponível e acredita no milagre de Deus, sai do seu lugar e vem aqui na frente, por favor. Faz favor, Coimbra, faz favor. Pode acender, Coimbra, tudo. Por gentileza. Nós, diáconos, estamos atentos. Porque às vezes a pessoa vem aqui, passa mal mesmo. Mas passa mal não porque a igreja está passando, é o ambiente. Dia 28 nós temos lá o relógio de oração. Vai armando com a tua família aqui, é um sábado, nós vamos orar. A igreja tem que orar. 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 Estão falando muito sobre Deus, dando muita opinião e orando pouco. Se orasse, não estava falando bobagem. Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir, toca na vida, Senhor, desse povo. E no nome de Jesus, Senhor, que haja a unção do teu santo e bendito Espírito. Venha curar, Senhor, restaurar, trabalhar, Senhor, em cada vida. Espírito Santo, toca com o teu poder. Toca, meu Deus, com a tua graça. E que haja, Senhor, um movimento espiritual diferenciado. Em o nome de Jesus, nós profetizamos a bênção. As pessoas que estão, Senhor, trazendo as vestes, o que estão no altar e que estão nas mãos. As pessoas que estão trazendo, Senhor, as fotografias, trazendo, Senhor, carteira de trabalho, trazendo, Senhor, aquilo que simboliza a bênção que veio buscar. Nós determinamos a vitória pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus já tem um caminho aberto pelas
Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé, irmão.